pessoal, nós estamos aqui com mais um podcast aqui do Colégio Estadual de Educação do Campo, João Gonçalves Ribeiro. E essa tarde a gente está recebendo aqui o Igor, conselheiro tutelar, que vai falar aí um pouquinho para a gente sobre a questão da importância do Maio Laranja, para toda a sociedade. Quero agradecer pelo convite, estender o convite à direção, a todos que participam aí. Fico muito feliz. Meu nome é Igor, sou hoje conselheiro tutelar aqui de Goiás. Atuei também na licenciatura, professor durante 2 anos, fiz química no IF, nós somos tá faltando um pouquinho, mas tá quase. O importante é que tá E assim, aí o meu interesse pelo conselho tutelar foi porque a princípio eu não curti muito a sala de aula, mas eu sempre gostei da parte da infância, da juventude, e trabalhar com os meninos assim foi bom, só não curti muito a questão da sala. E aí eu comecei a ver a questão do conselho tutelar, e aí hoje estamos aí trabalhando em prol da criança e do adolescente. Então, e essa é um mês, a gente já está aí no finalzinho, mas foi um mês muito importante, desde o dia 18, que é essa conscientização mesmo da violência contra a criança e o adolescente. A violência que nós estamos falando é uma violência sexual. Então, o que você pode nos falar dessa data, a respeito dessa temática? Bom, essa data, ela não é uma data comemorativa. Ela é uma data que ela é para ser lembrada e trabalhada, assim como todas as escolas geralmente estão fazendo. Infelizmente, há uns anos atrás, eu não posso afirmar quando que foi, mas a gente teve aí uma criança, a Araceli, ela foi abusada pelo um pessoal de posses de uma cidade, e infelizmente esse caso nunca foi resolvido. Como a família tinha posses, entrou na justiça e tudo, foi alongando. E aí o pessoal colocou essa data como se fosse uma temática para a gente trabalhar de fato, que é um assunto sério, que é um assunto de problemática, que a gente precisa trabalhar tanto com a criança quanto com o adolescente, para que eles saibam identificar os casos também. Porque muitas das vezes uma criança ou adolescente passa por situações que às vezes eles não sabem, eu acho que é normal, Então, assim, essa problemática, trabalhar esse caso é muito importante, E é papel tanto da escola quanto da própria sociedade, do conselho tutelar, políticas públicas, são importantes para essa temática. E esse mês, essa data, ela foi criada justamente para isso, para a gente poder lembrar. O que eu acho importante é assim, não é só o mês, eu acho que essa é uma temática importante para o ano, acho que para todos os anos, no sentido da gente diminuir a violência sexual daquele que não pode se proteger, Porque quando a gente fala de uma criança, às vezes ela não tem concepções para estar ali naquele momento enfrentando esse desafio. Mas o que você pode dizer, assim, além das políticas públicas, qual o papel fundamental do Conselho Tutelar, como que pode ser feita essa denúncia, se essa denúncia ela pode ser via telefone, se ela pode ser apenas sem dar a informação de quem está passando? Bom, o Conselho Tutelar ele age no sentido de garantir o direito da criança e do adolescente, basicamente. Então, nós somos escolhidos para tal. Existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós estamos lá para garantir o direito. São direitos diversos da criança e do adolescente, e qualquer momento que ou um popular ou até mesmo a própria criança veja que está sendo violado os direitos, elas podem sim fazer a denúncia. Essa denúncia é simples. Hoje a gente tem o Disque 100, que é um número que você vai ligar, e lá você vai passar os dados que você
identificou ali, por exemplo, não precisa ser nome completo ou só um ponto de referência mesmo, né, o primeiro nome e o fato. É muito importante que descreva o fato da sua percepção, né? Ou senão a gente também tem o próprio número do Conselho Tutelar aqui de Orizona, né, que você pode estar mandando um WhatsApp também, né? Ou se não ligando, é tudo de forma anônima. Tudo de forma anônima. É sempre importante passar algum primeiro nome dos envolvidos, né? O fato é muito importante ser contado de forma detalhada da sua visão e não precisa passar o próprio nome do denunciante. Às vezes a pessoa, eu não vou passar meu nome, gente, não precisa nem falar. Olha, eu estou aqui fazendo uma denúncia, pessoas X e Y estão cometendo alguma coisa contra uma criança Y e a criança tem mais ou menos 9 a 10 anos e o fato é esse. Pronto. Já basta que o Conselho Tutelar agir com as ações necessárias. E aí o que a gente vê é assim, Igor, a nossa sociedade está na era digital, né? Então a gente vê muita coisa na internet e às vezes a gente replica isso para o nosso cotidiano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu imagino que vocês do Conselho tomem, no sentido que as pessoas veem um fato no celular aqui, na rede social, e acham que aquilo está acontecendo ali, próximo a ele, e às vezes não está. Então vocês têm muitas denúncias que não procedem. Sim, não é existem denúncias falsas. Infelizmente a gente recebe muita denúncia falsa. Infelizmente tem muitas pessoas que às vezes, ou por maldade, ou às vezes trote mesmo, ou se não, às vezes por implicância de família, acontece muito. Mas é sempre importante nós, enquanto conselheiros, averiguar. Sim. A gente prefere, às vezes, é uma frase de uma colega minha que ela fala assim, que prefere pecar pelo excesso do que, às vezes, pela negligência. Então, sempre quando a gente recebe, a gente vai, a gente diligencia até o local, conversa com as pessoas, conversa com os envolvidos, orienta e encaminha para serviços. Mas hoje a questão da internet, ela está muito... É uma questão muito preocupante. A internet ela veio para ajudar, colaborar, porém nós devemos, principalmente as crianças e adolescentes, precisam tomar cuidado. E aí eu levo essa tomar cuidado, entre aspas, para os pais irresponsáveis. Né? O celular ele é muito importante, porém você, enquanto responsável da criança e adolescente, você precisa monitorar o que esses meninos estão vendo no telefone. Né? Hoje a gente tem páginas diversas, páginas de pornografia, a exposição na rede social ela não é tão sadia quanto o povo normaliza. Né? E eu estava vendo uma reportagem que até a questão daqueles desenhos que eles estão fazendo agora no TikTok, que são personagens, e esses personagens são pessoas adultas que estão incentivando, né, a prostituição, a questão da pornografia e até mesmo marcando encontros dentro da própria rede social com crianças e adolescentes. Sim, né? Sim. Hoje em dia tem a questão também das videochamadas, que são assim, às vezes as pessoas, hoje a gente tem o chat GPT, aquelas outras, como é que chama? Negócio digital, esqueci. IA. E aí, as inteligências artificiais, né? As meninadas vai saber muito mais que nós. Mas é o seguinte, às vezes uma pessoa se passa por uma outra, né? E aí vai conversando ali, até mesmo perfis falsos, né? E a gente não sabe. Como se fosse da mesma faixa etária. Como se fosse da mesma faixa etária, ele vai conversando e vai induzindo. Né? O delegado mesmo, a gente estava em outra reunião sobre esse assunto, e o delegado mesmo deu um depoimento sobre um caso que está resolvendo em Vianópolis, sobre uma adolescente, um jovem, que caiu no papo de um senhor. Na verdade, era um jovem, e aí foi levando a conversa e tudo, mandou foto íntima, e aí foi ver o cara lá da Bahia, era uma pessoa mais velha, e foi usar essas fotos para outros filhos. Então é muito séria essa questão do cibernético.
Então, assim, além da gente ter essa conscientização do Maio Laranja, que é muito importante, a gente está fazendo as denúncias do abuso sexual, do estupro, ou da questão mesmo do adolescente, da saúde, né, física e emocional do adolescente e da criança. Nós temos aí os cuidados com as redes sociais, que também é uma temática muito importante e que eu acredito, vira e mexe, vocês têm bastante reclamação, né, ou até denúncias a respeito dessas supostas pessoas que se passam por outros. Sim, como você está me contando. É normal. E aí, outra coisa que eu acho que é bom a gente pontuar, porque hoje os meninos não estão ao vivo, né? Mas eles vão estar assistindo essa reportagem. Uma das coisas que eu acho assim, importante a gente estar falando é qual é o seu papel como conselheiro. Como você chegou e desejou ser um conselheiro tutelar? Qual foi assim, a maneira que você ingressou? Como que você pensou em concorrer? Porque tem toda uma votação, Sim. né? Toda uma política por trás. Você pode estar explicando para a gente? Bom, sou filho de Arizona, né? Nasci e criado aqui em Arizona. E como eu falei no início, eu fui professor durante 2 anos e pouco. Trabalhei em 23, trabalhei em substituições de outros colégios aqui. E sempre gostei de estar no meio dos jovens, sempre gostei de levantar pautas, né? Às vezes em trabalho da faculdade, levantando pautas para a gente poder melhorar o ensino. E eu achei que eu participando dessa forma no Conselho Tutelar, que é garantir o direito das crianças e adolescentes, eu de certa forma estaria ajudando também, né? Como eu ressaltei, não curti muito a sala de aula, mas eu sempre tive envolvido. O convívio é diferente. Isso, o convívio é diferente. Você não está lá todos os dias, mas você está, de certa forma, fazendo algum tipo de ação que colabora, ajuda. Né? Minha mãe ela é professora, hoje ela é diretora do Colégio Francelino, né? Sempre teve trabalhando na escola, então eu sempre cresci nesse meio, né? E aí eu decidi ser conselheiro tutelar, fiquei sabendo das eleições, e assim, a primeira coisa que você precisa fazer é comprovar que você é uma pessoa de índole na cidade, então você vai lá no fórum, pega os documentos, que você não tem sem ficha criminal, a pessoa de certa forma precisa ter uma boa índole na cidade. E aí você comprovando isso, aí você leva para o CMDCA, né, e eles vão fazer uma análise da sua documentação, e aí eles vão ou colocar que você está apto ou não. Aí, aprovando, aí você passa por alguns testes. Né, um teste de aptidão, aí tem uma provinha, de português, e também uma provinha objetiva do ECA, específica do ECA. Aí depois a gente faz uma prova de computação e aí sim você está apto. Na verdade, isso, ainda tem um teste psicológico que você tem que fazer e aí sim está apto a se candidatar. E assim, o que você achou? Qual foi a diferença entre dar aula de química e ser um conselheiro tutelar? Bom, a aula de química eu estava diretamente ali sanando as dúvidas e passando o conteúdo programático. Já no Conselho Tutelar, eu estou garantindo, como se eu estivesse garantindo o direito da criança estar lá na aula de química. Basicamente isso. É porque a gente está fazendo um projeto aqui no nosso plano de ação de falar das profissões. E o conselheiro tutelar não deixa de ser uma profissão, sim, né? Assim como um vereador, assim como um governador, que trabalha as políticas públicas, né? Apesar que não são você que define as políticas públicas, mas você tem que trabalhar com elas. A gente sugere, a gente pode sugerir. Né? Igual, por exemplo, nós somos 5 conselheiros. Hoje aqui em Arizona tem eu, tem a Luzia, tem a Fabiane, a Ivonete e a Placidina. Certo? Nós somos um colegiado. Então, às vezes, se tem alguma demanda no município, que né, a gente pode talvez estar sugerindo ao município, de forma de ofício. Aí a gente leva no nosso colegiado, cada conselheiro aponta ali uma problemática e a gente vai discutir entre nós e faz como se fosse uma votação interna, como se fosse os vereadores mesmo.
Aí a gente olha, eu sou a favor de isso, eu sou a favor desse projeto, ou de acionar, ou cutucar, né, o legislativo, ou talvez o executivo, né, para tal coisa. Por exemplo, transporte escolar. É muito comum no início do ano a gente ter essas problemáticas com o transporte escolar. Então, a gente vai, os 5, faz a votação e vê o ofício, e aí vamos começar, porque geralmente a escola do estado começa antes do município, aí sempre tem aquela questão dos probleminhas. Mas, assim, falando para os nossos jovens hoje, né, que querem ser um conselheiro tutelar, em questão, assim, você não precisa falar, mas em questão financeira, é uma boa a situação, ou é assim difícil como para a gente também, que às vezes é complicado a questão financeira como professor, né? Como essas é uma questão bem difícil de falar, né? Mas assim, querendo ou não, ele não é um serviço lucrativo. É mais social. Mas é mais social. Mas é um serviço que te traz assim um prazer muito grande em exercer. Às vezes você começa a atender uma família e aí a gente começa a trabalhar essa família lá do zero. É uma família que está desestruturada, é uma família que está assim, passando por dificuldades, até mesmo financeiras. E aí a gente indica serviço, a gente vai nessa família, a gente visita, conversa e tudo. E assim, é muito gratificante. Eu ainda tenho 1 ano e pouco de conselho tutelar. Já percebi, né, mas imagina só as minhas colegas que já têm anos. As mudanças. Isso. Olha pra você ver. Então, assim, tem colega lá que tem 8 anos de conselho. Então, elas já pegaram e hoje já são adultos, mas elas pegaram, às vezes, adolescentes e aí hoje elas conseguiram inserir esse adolescente na sociedade. São pessoas que estão trabalhando, né? E poderiam estar no mundo da criminalidade, infelizmente, né? Assim, a minha pergunta é justamente porque, assim, como a gente está trabalhando na questão de profissões, essa não deixa de ser uma profissão. Sim. Então, a pergunta que os nossos alunos sempre fazem é se é lucrativo, se vale. Mas, quando a gente fala do social também, nós temos que pensar que nós temos pessoas que têm essa visão de ajudar o próximo, né? Dessa questão mais social. Então, a gente tem que fazer o questionamento para eles entenderem. Tudo bem. Assim, é uma questão, é um trabalho, gente, que depende de outros para poder ter um salário melhor. Igual, por exemplo, Goiânia, eu sei que os conselheiros ganham mais de R$4.500. Lusiânia também, o pessoal ganha bem. A gente tem Silvânia também, que o pessoal ganha bem. O trabalho é enorme, né? E o trabalho é enorme. Aí tem várias turmas, tem, né? Aí aqui em Arizona, né, a cidade menorzinha, aí a gente não deixa de não ser remunerado. É um serviço remunerado, né? Que já faz parte. Que faz parte ali. A gente também tem essas brigas pelos nossos salários, que não deixa de ter, mas a gente está sendo bem, eu gosto de falar que a gente está sendo bem assistido também, né? A gente está sendo bem assistido, igual, por exemplo, final do ano passado, a gente teve aí um projeto que o governador destinou um celular para cada conselheiro tutelar, entendeu? Isso já é, né, um avanço. A gente hoje tem, né, um suporte muito bom para trabalhar. Então, assim, graças a Deus a gente vai a passos curtos, mas a gente está sempre prosseguindo. Só para finalizar nosso bate-papo aqui, Igor, e assim, se a gente fosse alongar, é um assunto que a gente poderia explanar bastante, mas minha pergunta para finalizar é assim: eu queria só que você relembrasse aos meninos a questão de como denunciar algum tipo de abuso, de maus tratos, como fazer, só para a gente finalizar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para eles também. Ótimo. A questão das denúncias, elas são feitas através do nosso WhatsApp e o Disque 100. Bom, é muito importante ressaltar que a denúncia ela é feita de forma anônima, né? De forma anônima. Ou também, se você às vezes está com vergonha de falar assim, olha, de ligar para um conselheiro, eu não conheço o livro, eu não sei quem quer nos
Luzia, não sei quem que é Ivonete, né? Chama o professor de um canto, é muito importante eu falar isso também, né? Chama o professor que você tem costume e convive com esse professor diariamente e relata. Olha, aí você pode relatar do seu jeito. A escola, a partir do momento que ela recebe essa denúncia, ela tem que passar para o conselho. E aí a escola vai fazer um ofício. Esse ofício ele vai chegar no conselho tutelar, né? E o conselho tutelar ele vai pegar esse ofício, a gente vai pegar e encaminhar para serviços, né? Se a criança ou adolescente falar que acha que está passando porque alguém violou ali o seu corpo, de certa forma, às vezes por toque, né? Aí tem casos e casos. Né? Aí nós vamos avaliar e encaminhar para serviços da própria assistência social. Que a gente tem o CRAS e tem o CREAS. Aí nós vamos avaliar internamente e vamos enviar. Ou CRAS ou CREAS. Geralmente é o CREAS que faz esse trabalho. E, de antemão, vamos enviar para a Polícia Civil para fazer as investigações. Porque é a Polícia Civil que vai investigar. O Conselho Tutelar ele não investiga. Nós não somos órgão investigativo. Muita gente acha que o Conselho Tutelar ele é um órgão de investigação, que a gente vai... Não, nós não vamos. Vai mandar a polícia lá. Não, nós não vamos mandar a polícia prender ninguém. É o próprio delegado, a partir do momento que a gente envia, aí ele vai abrir um inquérito e aí ele vai começar a investigar. Bom, agora, o serviço do Conselho Tutelar é encaminhar para um serviço de assistência social, o CRAS ou CREAS, que vai trabalhar com vocês e a gente vai acompanhar se esse serviço está sendo prestado e cobrado. Olha, a gente enviou um ofício semana passada, você já foi na família? Não, ainda não. Então eu vou te dar 2 dias para você ir. Basicamente assim. E a gente fica de cima. Liga para o delegado, via, e aí foi, já resolveu, e o inquérito, tá? Esse é o serviço do Conselho Tutelar. Garantindo o direito de vocês, mas sem colocar vocês em exposição. É muito importante isso. Nós não podemos colocar a vítima em exposição. E às vezes, vocês, que por eventual infelizmente passou por isso, contou para a professora, pronto. Não precisa ficar revitimizando, falando isso. Aí fala para o conselheiro, aí depois fala para a equipe do CREAS, aí depois tem que falar para o delegado de novo, e aí se delongar vai e tem que falar no judiciário. Não, falou, a palavra sua no começo é que vale. Tem um dado aí que geralmente 98% dos casos são verdades. Entendeu? Então, assim, uma criança ela não vai falar que... E a gente tem que tomar cuidado também, tomar cuidado, principalmente no seio familiar. É muito raro acontecer casos assim mas acontece também, mas de estar aí passeando na rua e uma pessoa pegar. Geralmente é no seio familiar. Quando eu falo seio familiar, é pessoas de confiança. Tá? É pessoas de confiança, pessoas de dentro da casa. Ou que tem acesso fácil à casa. Isso. Então, assim, um recado que eu deixo é sempre zelar, tomar cuidado com a porta, tomar cuidado com as vestimentas. É lógico que isso aí eu já também vou estar invadindo demais a próprio íntimo de cada um. Mas sempre, se tem uma pessoa mais estranha, eu vou tomar cuidado, sempre vigiar muito bem essa questão. Então a gente vai agradecer, vamos ficar por aqui, vamos agradecer o Igor, essa parceria do Conselho, que veio aqui hoje conversar com a gente. E qualquer dúvida, se vocês não conseguirem falar com os professores, não conseguirem entrar em Conselho Tutelar, a escola está aberta, tanto a coordenação quanto a direção. Nós estamos também responsáveis em zelar por vocês. E aí vocês podem estar entrando em contato com a gente. Certo. E só para finalizar, deixa eu passar o número do Conselho Tutelar, se puder anotar aí no caderno, é 649-9627-4225. Então esse é o WhatsApp do Conselho, a gente também atende ligações. E nossos plantões são 24 horas.
de segunda a segunda, tá bom? Então a gente sempre está à disposição para atender. Muito obrigada. Tá bom.